Eu sou o Jorge Serrão e vamos a mais um Como Devolver a Cidade ao Seu Povo. Hoje a gente vai ter a inovação de convidar um eleitor para que ele manifeste a sua opinião e indague o seu candidato a prefeito sobre o que ele pretende fazer. Glauber Rocha, que pergunta você tem, o que você espera do prefeito Antônio José Ribas Paiva? Eu desejo de um novo prefeito para a capital mais poderosa da América Latina é que ele dê um jeito de acabar com os cartéis viciosos de todos os anteriores prefeitos que tivemos aqui nessa cidade. Doutor Ribas, por gentileza, sinceridade, qual a tua intenção? Como o senhor pretende fragilizar a estrutura desses cartéis que sempre mantiveram esses mesmos candidatos, PT, PSDB, que nunca deixaram o povo de São Paulo viver em paz? Veja, isso é o grande segredo de Polichinelo, dos orçamentos municipais. Todo mundo sabe que tem roubalheira nas prefeituras. Por quê? Porque não sobra dinheiro para o povo. São Paulo, por exemplo, tem um orçamento de 69 bilhões de reais para 2020, e esse dinheiro nós já estamos apesar da pandemia, de tudo isso, nós estamos em agosto, não é isso? Eu não vi reflexo desse orçamento na melhora da vida da população. A população continua só pagando, sendo extorquida. E onde está esse dinheiro? Essa é a pergunta. Você questionou corretamente. Existem cartéis que exaurem o orçamento da cidade. Agora, todo mundo sabe disso, mas eu só vejo o silêncio. Silêncio dos partidos, silêncio dos candidatos. Eu acredito que seja porque esses cartéis financiam candidatos. Então você viu aqui em São Paulo dois partidos comunistas se alternando no poder. É o PT e o PSDB. PT, PSDB. MDB apoiando. Então eles fazem um jogo de cena para escravizar o povo. Eu, como prefeito, eu quero acabar com essa escravidão. Como? Cortando as asas dos cartéis. Eu sou capitalista. Eu acho que todo empresário precisa ganhar dinheiro, mas não à custa da miséria do povo. Então você vai interferir diretamente na questão tributária do município, no terrorismo tributário? Olha, a Constituição Federal, ela proíbe, o termo é esse, proíbe o confisco tributário. E não é o que nós vemos acontecer em São Paulo. Para você ter uma ideia, o povo de São Paulo paga aluguel para morar aqui. Mesmo aqueles que são donos dos imóveis, eu pago aluguel para morar na minha casa. Eles quebraram o Jockey Club, o Tietê, a maioria dos clubes de São Paulo com IPTU. Por quê? Porque eles não querem centros de convivência. Exato. Eles não querem que a população se organize. Exato. Quer dizer, eles querem o quê? O povo no gueto. Exato. O ideal para eles é a arquitetura de favela, que nós queremos acabar com isso. Nós queremos transformar a favela em bairro. Eles falam no Covid, eu garanto a você que a maioria dos óbitos é das comunidades de periferia, que não tem assistência e não tem espaço vital, né? Mas eles ocultam isso. E entre aqueles que não puderam ser atendidos nos grandes hospitais. Exatamente, né? No tempo certo. Exatamente. Vai no pronto-socorro, o sujeito dá uma cimbalena pro doente, manda para casa, exato. Quando volta já não dá mais tempo. Então, veja, sistema de saúde não tem. Sistema de segurança, não tem segurança pública. A municipalidade depende quase que exclusivamente da polícia militar, quando a segurança primária deveria ser feita pela Guarda Civil. Foi criada, o Jânio Quadros, se não me engano,
criou a Guarda Civil para prestar segurança primária ao cidadão. O efetivo é de 6 mil homens. Não dá para pôr um soldado em cada hospital, em cada escola. Um guarda civil. Então fica tudo aos cuidados da Polícia Militar, que também não tem efetivo suficiente. Então, a única onipresença que nós temos é da fiscalização de trânsito, é do confisco por multas de trânsito, é a indústria de multa que é onipresente. A polícia não é onipresente porque eles não têm efetivo. É possível sair dessa indústria da multa de trânsito e evoluir para a utilização dessas câmeras como instrumento de segurança? Olha, eu acho que a segurança pública é o principal dever e direito de todos. Está na Constituição, artigo 144, para ser mais preciso, da Constituição. Lá diz claramente, segurança pública é direito e dever de todos. Por que isso não é praticado? Porque existe um imbricamento do poder com o crime. Nós queremos romper esse imbricamento. Nós temos que eleger um candidato que não tenha vínculos com o crime. Agora, isso está nas mãos do eleitor. É impossível, eu gosto de repetir isso é um slogan importante da vida das pessoas. É impossível mudar fazendo as mesmas coisas. Perfeito, exato. Temos que eleger gente nova. Pode até não ser eu o candidato eleito, eu não sou nem candidato ainda, eu sou um pré-candidato. Exato. Pode ser que eu não seja sufragado. Mas, por favor, mudem. Escolham gente nova, que não tenha vínculo com o crime, que possa devolver São Paulo para o povo. Serrão, você veja bem, Serrão, a gente percebe quando o doutor Ribas se expressa que ele não adquiriu essa noção dele de cidadania de agora. Ele é de uma época que o aluno, na sala de aula, ele era educado para ser um cidadão, coisa que a gente não vê isso aqui no Brasil, no Brasil inteiro. Doutor Ribas, o que o senhor pretende fazer com o ensino em São Paulo? Veja, o ideal seria que um semi-internato, não é? Que o Brizola inventou no Rio e aqui em São Paulo instalaram vários. Mas nós não temos capital para isso. O investimento é astronômico. Você tem que dividir orçamento em educação, saúde e segurança. E na manutenção dos próprios municipais. Eu entendo que o capital, as instalações de ensino estão subaproveitadas. Então você tem que fazer. O aluno da tarde pratica educação física de manhã. Então ele fica amanhã na escola enquanto os colegas estão tendo aula. Aí as duas turmas almoçam juntas na escola. A turma da manhã vai fazer educação física à tarde. Jogar futebol, aprender as regras esportivas, fazer ginástica. E a turma da tarde vai ter aula. Então você tem um semi-internato utilizando a mesma estrutura que o município tem. Então nós temos, entre creches e escolas, 5 mil estabelecimentos. Então nós podemos fazer com que a juventude, em vez de ficar na rua, as crianças na rua, que elas saiam da creche aos 6 anos de idade, não aos 5, saiam da creche aos 6 anos de idade, ingressem na escola básica e fiquem o dia inteiro na escola fazendo ginástica e aprendendo. E à tarde vão para casa. Então você diminui o quê? A má influência do crime na juventude, você alimenta as crianças e se não roubar merenda, sobra dinheiro para isso tudo. É possível ter um sistema de creche com horário mais ampliado para atender ao povo trabalhador, né? O horário de creche hoje é um absurdo. Ela abre às 7 horas da manhã, o pai já foi para trabalhar, foi para o serviço. E encerra o expediente
4h30 da tarde. Quer dizer que o pai ou a mãe vão ter que sair do serviço para pegar a criança no meio da tarde? Não. Creche tem que começar às 6 horas da manhã e fechar às 8. Então, quando o trabalhador vai buscar o seu filho na creche, está com banho tomado, alimentado. Bom, muito bom, muito bom. Então, nós temos que mudar essas coisas e servir a população. E não fazer com que a população se adapte aos interesses do balcão da administração pública. Deixa eu fazer uma pergunta para o doutor. Doutor, eu sei que não é de incumbência do prefeito, tá, responsabilidade, a segurança pública, tá? Mas eu percebi que o senhor trouxe para ser sua vice uma coronel da Polícia Militar. Eu percebi que o senhor quer fazer um ajuste aqui na cidade em prol da segurança. O senhor pode explicar um pouco melhor? Veja, eu convidei a Adriana Ribeiro, coronel PM, por ser mulher, competente e policial. Isso. Então ela reúne 3 condições que eu acho essenciais para uma administração pública junto com os homens. Bom. Não é? Porque eu, na minha formação familiar e no meu tempo de escola, não havia essas diferenças de homem, mulher, de opção sexual, não. A gente tratava todo mundo da mesma forma. Tanto que a coronel Adriana, que já está passando para a reserva, ela é do tempo mais antigo, não é atual, né? Ela já está indo para a reserva. Mas eu quero aproveitar toda essa experiência que ela adquiriu como policial para nos aconselhar na segurança pública. Bom. Porque aí eu volto para a Constituição. Bom, muito bom. Constitucionalmente, no artigo 144, lá diz o seguinte: segurança pública, direito e dever de todos. Então é nosso também. Isso aí, O perfeito. prefeito tem responsabilidade na Exato, segurança pública. Exato. Então, eu quero uma colaboração maior entre a Guarda Civil Metropolitana e a Polícia Militar. Muito bom. E mais, eu quero passar o efetivo da Polícia Militar, se eu candidato for e for sufragado, eu quero passar de 6.000 homens, que é insuficiente, para 22.000 homens, rapidamente. Da Guarda Civil Da Metropolitana. Guarda Civil Metropolitana. Muito bom. Então nós temos que ter uma colaboração entre a Polícia Civil, a Polícia Militar e a Guarda Civil. Porque aí o cidadão não vai ter que se preocupar tanto como se preocupa hoje com a própria segurança. Hoje é quantos guarda Nós temos municipal? 6.000 guardas que não dá nem para os próprios municipais. Não dá, isso é fora de cogitação. Na Isso é- capital de São Paulo. Isso é jogar dinheiro fora. É jogar dinheiro fora. Literalmente. Os caras só servem só para distribuir cone. No Por aí, trânsito. por aí. Eu não diria nem isso. Eles servem para policiamento ostensivo, mas não efetivo. Exato. Não é? Você vê o carro passar, mas não está fazendo nada. Nada tá porque não fazendo pode, nada. não tem como, gente. Não tem como. É verdade. Muito pouco. Agora, tudo isso é uma operação conjunta que depende também de nós transformarmos as favelas em bairro, para que haja infraestrutura, iluminação, conforto, e dentro dessas pandemias, escreva o que eu estou falando, essa pandemia não vai ser a última. É. Com o mundo cada vez mais populoso, as pandemias vão se multiplicar e nós temos que proteger a saúde das pessoas. Essa é a obrigação primeira do prefeito de qualquer Se o cidade. senhor conseguir E essa fazer. é uma questão que vai ser o grande desafio do próximo prefeito. A gente está agora num que os idiotas estão chamando aí de novo normal. Não tem novo normal, a situação está caótica. E o próximo prefeito vai ter que mudar a relação dessa maneira de gerir a coisa pública para sair disso que prefeitos e governadores incompetentes afundaram a população num caos econômico em nome de uma pandemia que foi só jogada política para prejudicar o Bolsonaro. Não, e roubalheira, E roubalheira. Isso. não é? Porque o Supremo Tribunal Federal cerceou a ação
do governo Bolsonaro, delegou essa responsabilidade da pandemia para prefeitos e governadores, que passaram a exercer a medicina ilegal, né? É crime de exercício ilegal da medicina. Então, exatamente isso. Então, o que o novo prefeito vai ter que fazer de inovador para quebrar esse caos constitucional? Vai começar desde arquitetura hospitalar, porque você não tem centro cirúrgico no térreo, no pronto-socorro. Isso é um absurdo. O sujeito chega arrebentado, tem que subir 10 andares de elevador com a mulher com a vassoura, o cara que vai visitar. Você não tem elevadores suficientes, exclusivos, você não tem divisão entre moléstias infecto-contagiosas e outro tipo de atendimento. Então é uma mistura que o sujeito vai lá com o braço quebrado e acaba com Covid. Verdade. Então, o hospital que ainda está, centro de saúde que está medieval ainda. Né? Não, não é, é pior. É um centro de saúde que é um açougue. Que é um hospital que na realidade é um açougue, com uma cidade se tornou uma máquina de moer carne. Nós temos que melhorar isso. E não adianta falar que é uma questão histórica de muitos anos, não. Nós temos que fazer tudo imediatamente, porque a nação vive hoje. Se você pegar uma fotografia do início do século XX, os bebês de colo já morreram, aquela nação não existe mais. Então nós temos que propiciar o que a cidade tem de dinheiro, que é rica, hoje. Nós temos que entregar o tributo arrecadado para o cidadão hoje. Então é possível devolver, então, a cidade ao cidadão? É possível e imprescindível. Muito bem. Então, aguarde nossos próximos programas, hein? Mais novidades sobre como devolver sua cidade ao cidadão. Doutor, obrigado pela oportunidade. Gostei prazer, muito. Obrigado. Serrão, obrigado. Serrão, muito obrigado.